Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com mais um Virando o Jogo. Sextou pré-final de semana decisivo para o Internacional, que tem um confronto contra o Bragantino no Beira-Rio e promete muitas emoções para o torcedor colorado. O Inter, que foi a São Paulo na quarta-feira, jogou contra o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos, e acabou sendo superado por 3-0. E agora Abel Braga precisa arrumar uma forma de motivar o grupo para que o Inter consiga uma vitória contra o Bragantino no Beira-Rio e também que os resultados paralelos ajudem o Inter a não cair pela segunda vez na sua história para a Série B. Já aconteceu em 2016 e agora em 2025 o Inter está muito próximo de uma Série B. Mas, para falar de tudo isso, eu te trouxe contra o Santos e agora contra o Bragantino. Eu ainda vou te trazer para cá, Carla, numa fase boa. Carla Cardoso, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Para os colorados, uma semana difícil, mas estamos na sexta-feira aí, próximo de um jogo importante, que depende, mais uma vez essa frase, né, Maurício? Depende da gente, o que está sendo difícil, mas com certeza quero estar aqui também para falar de coisas boas, que a gente tenha coisas boas para falar. Mas vamos voltar um pouquinho para quarta-feira, onde se esperava um Inter com um pouquinho mais de brio. Poderia não vencer o São Paulo. É um jogo, é um resultado. Perder para o São Paulo lá não é algo que não possa imaginar, que não possa cogitar. Não é que faz parte, mas é um resultado que acontece. Só que perder sem vontade talvez seja o que mais machucou o torcedor. Sim, ontem, por ser um jogo assim como foi contra o Vasco também, era um jogo que dependia da gente, dependia da garra dos jogadores, e o que a gente assistiu ontem não foi isso. Eu acho, agora devolvo uma pergunta, Maurício. Tu acha que agora a gente pode ter a ânsia? Essa pergunta eu passo para André Mazzuco, o diretor executivo colorado, né? Contra o Vitória, respondeu uma pergunta da Nani Quemelo, da Rádio Inferno. Não entendo essa ânsia. Estamos em um bloco baixo. Agora, eu não sei qual bloco que o Inter tá. Talvez, para alguns diretores, o Inter está num bloco de carnaval, pela festa, né? Porque não parece que o Inter está na zona de rebaixamento. Aliás, o Inter entra na zona de rebaixamento na antepenúltima rodada do campeonato. O Inter entrou na zona de rebaixamento na antepenúltima rodada do campeonato. O Inter não teve força para enfrentar o São Paulo na quarta-feira na Vila Belmiro. Foi amplamente dominado. Um capitão sem força para jogar. Um elenco que não sabia o que fazer. E a culpa não é do Abel Braga. Não tentem... porque o Abel... E aliás, cara, já antecipando um pouquinho o domingo, o torcedor não pode cancelar o check-in, né? Não, jamais. Jamais. É na boa e na ruim. E principalmente agora aqui em relação ao Abel. É pelo clube, é pelo Abel, porque todo mundo fala assim, né? O Abel estava lá, aposentado, em casa, na dele, e ele veio pegar o clube e não foi numa fase boa, porque é muito fácil ser técnico querendo o time na fase boa. Agora, do jeito como está o Internacional, é difícil, e aquilo ali é amor pela camisa. É diferenciado, então não tem que cancelar check-in, não. A gente tem que estar todo mundo, toda a torcida, na boa e na ruim. Inclusive, o Inter, assim, os últimos tempos, é a torcida que está fazendo a diferença nessa fase ruim. É a torcida unida, é a torcida presente no estádio, nas caravanas. Então, não tem que cancelar check-in. O torcedor, na verdade, tem que entender que o Abel fez pelo Inter o que qualquer torcedor faria. Qualquer torcedor aceitaria o Inter nessas condições, não cobraria. Né? Se fala muito de, fulano de tal ganha quase 2 milhões e não faz nada.
Se fosse eu, comeria grama. Ah, o fulano ganha tantos mil. Se fosse eu, comeria grama. O Abel literalmente veio para comer grama. Veio para tentar erguer o clube. E assim, o que aconteceu na quarta-feira em Santos foi uma covardia com Abel Braga. Foi. Colocá-lo na coletiva, tendo 3 dias em Porto Alegre. O Abel só conhece o caminho do hotel para o CT porque ele viveu muitos anos em Porto Alegre. Fora isso, o Abel, por favor, 3 dias. Aliás, não foram 3 dias em Porto Alegre, foi 1, porque no dia seguinte ele viaja para São Paulo. Então, assim, foi uma covardia. Aliás, presidente do Internacional não ter ido aos microfones falar foi mais uma covardia. E o Bisol falando que a direção aceita crítica, que a direção aceita... Só um pouquinho, meu amigo. Tu fez pronunciamento. Tu não abriu para as perguntas. Aliás, ninguém queria perguntar pro Abel. Todo mundo que estava lá, na verdade, queria pedir desculpa pro Abel. Desculpa por estar aqui te fazendo passar por isso. Mas a diretoria do Internacional, sim. Todo mundo queria perguntar pelo menos alguma coisa. Ou não, né? Até porque o torcedor já está de saco cheio de escutar a direção. Não é mais a ânsia. Agora, até a direção de futebol pode ficar tranquilo que o torcedor está decepcionado. A ânsia já passou faz tempo. Agora é decepção mesmo de... Eu escuto muito essa frase, a gente depende o Inter depende dele ali para jogar. Meu Deus, gente, cada jogo assim parece que eles não estão vendo o local. Bom, contra o Vasco, o que foi aquilo? Sabe, se deixasse mais alguns minutos de jogo, a gente ia levar mais gol. E não parece que parece que a gente está em terceiro na tabela, assim, lá em cima. Tipo, ninguém está se preocupando, entra sem vontade. A direção não quer falar, colocar o Abel, como tu disse. Então, sabe, eu vejo uma série de erros e acredito no time, não queria nem falar assim, o Inter vai para a Série B, não gostaria de falar sobre isso. A gente vai acreditar até o fim, até domingo ali, a gente estava comentando antes sobre, tem a matemática, né, que pode acontecer ali de mudar e tal, a gente acredita, mas assim, do jeito como está essa bagunça, eu vejo isso como uma bagunça. Porque no momento lá nos jogos, lá que a gente já começou a mostrar um desempenho ruim, o que a torcida mais falava ali, o que a imprensa também, não era assim indo contra o clube, indo contra o Barcelos Pessoa, não. É pedindo muda, troca. E não foi acontecendo. Agora chamar agora 3 dias, como tu disse, antes de um jogo e quer que o cara faça um milagre, sendo que tu vê que tá tudo bagunçado, aí para mim não, sabe? Sou muito fã do Abel, mas ele tá pegando o time ali por amor mesmo, porque é a pior fase do Internacional. Então deixaram passar muito essa ânsia, como foi dita, né? Eu acho que não escutaram o torcedor, não escutaram a imprensa. Faltou essa humildade também do Internacional. Aqui no Virando o Jogo e na Rádio Inferno eu falei em outubro, dia 4 de outubro, porque dia 3 terminaram as inscrições para o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Inter não podia mais contratar e registrar jogadores para disputar o campeonato. E eu falei dia 4, limpa o departamento de futebol. Isso. Limpa o departamento de futebol. Mas o Mazuco ainda tem suas funções administrativas, o Bisol, o D'Alessandro. Vamos lá, gente. O D'Alessandro, eu tenho informação de que o grupo não gosta dele. E isso é natural em qualquer trabalho. O grupo não gosta dele, e isso não apaga a idolatria dele, não faz com que ele vá mudar alguma coisa. André Mazuco, qualquer planilha que ele fizer, qualquer um de nós aqui consegue fazer. De verdade. Aliás, montar um time melhor, qualquer um de nós consegue fazer. Bisol, ninguém sabe o porquê tá lá. Então limpa o departamento de futebol, coloca outras pessoas que já pensem em 2026, e isso pode mudar. Porque daí tu coloca na cabeça do jogador que ele pode permanecer aqui em 2026 e que ele precisa mudar a atitude dele. Exato. É algo que dá para fazer. Não é um mistério, não é por isso que iria chegar nessa situação. Muito pelo contrário, manter a estrutura. Não, e são cargos que dependem do desenvolvimento do que está acontecendo. Não são cargos fixos, que são obrigatórios ficarem ali. Não, aquilo ali muda. Futebol é isso. É fase boa e fase ruim. Eu sei, todo mundo diz assim, cara, tem que entender que futebol... Eu entendo, mas eu não entendo. É porque insistir no erro.
Isso que eu não entendi durante toda essa temporada. Por que insistência no erro? É normal não dar certo, é normal trocar. E digo assim, ó, presidente, vice-presidente, dirigentes em geral, eu tenho certeza que ninguém queria estar passando por isso. Mas insistir no erro, isso daí aconteceu. E a gente precisa apontar isso. Eu não estou apontando para a pessoa, no lado pessoal, estou apontando para o profissional. No momento, em qualquer área, no momento que está dando errado, quem coordena aquilo ali tem que chegar a reunir todo mundo, não está dando certo. Infelizmente, eu vou ter que dispensar e contratar o outro, até para provar para o torcedor que a gente também está vendo esse erro. Só que eu vi assim, um lado era imprensa e torcida olhando o futebol de um jeito e a direção do clube olhando de outra forma. Então, a gente começou, acho que o erro começou aí. Eu acho que a humildade de dizer, estamos errando e vamos mudar, beleza. Agora, persistir no erro, não, porque vai dar certo, vão acreditar a gente. Olha onde a gente chegou. E assim, te vendo falar... É que eu tô um pouco revoltada. Eu fico pensando, não, tá tudo certo. Eu fico pensando que, cara, se a gente pegasse os profissionais, né, porque não são cargos eleitos, são profissionais. Se a gente pega esses profissionais e coloca em qualquer empresa, com os resultados apresentados, eles já teriam sido demitidos. Exato. Eles já teriam tido um contrato encerrado, seja CLT, seja PJ, mas eles não permaneceriam porque os resultados não aconteceram. O Inter, quando começou a se manter na 12ª colocação, 11ª, o sinal de alerta já tinha que ser ligado. Claro. Mas não. O Fortaleza está mal. O Fortaleza não vai se recuperar. Tá o time. Os únicos que a gente sabia que não iriam permanecer na Série A era o Juventude e o Sport, que eram 2 times que estavam com a cara da Série B. O Fortaleza, eu posso mergulhar, que eu falei aqui que o Fortaleza iria assustar e iria escapar. Espero, né, que os resultados ajudem o Inter. E, enfim, algum desses aí acabe caindo. Mas a preocupação é o Inter, né? Sim. É o Inter se ajudar. Mas eu acho que também foi esse erro, além de faltar os pés no chão e admitir que não estava bom, que a direção do futebol não estava boa. Acredito que nenhum diretor de futebol quer passar por uma Série B ou por esse momento, só que ali, é como tu falou, em qualquer empresa, o que acontece? Tchau, não deu certo, sabe? E é isso, é o mundo que a gente vive. Agora, tu ficar insistindo. E outra, ficar contando com o resultado do outro time, não, gente, aí não tem como, não tem. A gente tem que depender, jogar bem, se preocupar com o Inter. Agora também tinha isso, não, mas quem a gente vai enfrentar? O Vasco foi que todo mundo falava assim, mas o Vasco tá ruim. Olha o que foi o jogo, gente. E a gente já tá numa fase ruim, numa pressão, porque os jogadores estão sendo muito pressionados. Mas só pode? O que a gente vai fazer? Não, tá bem, vai lá, Não, tu vai sofrer uma pressão, sim. Mas isso deixa o jogador, o vestiário tá todo mal. Tem que estar, se o torcedor tá mal, acredito que eles também, mas eles são pagos para isso, eles têm que jogarem, eles têm que saber. Assim, eu fico pensando, Maurício, será que eles têm essa noção, dimensão da camisa que eles estão vestindo? Porque eu tenho essa dúvida. Eu tenho, sabe, assim, eu acompanhei o Inter, eu acompanho faz muito tempo, assim como o jogador como o D'Alessandro. Sabe? Será que a gente ainda vai ter jogador assim no Internacional que entenda o peso da camisa? Eu assim, eu entendo teu ponto de colocar o D'Alessandro, né? Assim, como exemplo. Assim. Um exemplo que o pessoal agora atual conhece bastante. Mas, assim, eu, né, entendo D'Alessandro, Fernandão, Falcão, Figueroa, entre outros, e Arley, entendem o peso da camisa do Inter. Eles entendem. A história, né, do Internacional. Mas vamos lá. Magrão. Índio. O próprio Adriano Gabiru. Sim, o Gabiru. Perdigão. Que são jogadores que, vamos lá, não tem a idolatria que o D'Alessandro tem. Mas o Gabiru não tem idolatria. Gente, vamos ser honestos, né? O Gabiru fez o gol do Mundial e não tem essa idolatria. Não tem. Se a gente tem aquela taça lá no museu, é graças a ele. Mas não tem essa idolatria. E, enfim, ele só é citado no museu quando tu vai fazer a visita colorada. Exatamente. Só que são caras que entenderam o peso da camisa do Inter. Agora, na quarta,
durante a transmissão teve uma imagem que foi sintomática. O Alan Rodrigues, ele desolado no banco de reservas. Sim. Ele desolado no banco de reservas, e foi uma imagem que Uma me imagem impactou, forte. porque eu lembrei da imagem do Alex lá no Rio de Janeiro, no último jogo. Exato. Foi a mesma imagem. E seria mais uma das coincidências de 2016 e 2025. Infelizmente. Então, assim, esperamos que o Inter que o Inter consiga o seu resultado. Sim. E os resultados paralelos acabem ajudando, mas talvez o mais difícil de tudo seja o próprio Inter se ajudar, né, Carol? E isso daí vai assim, como a gente estava falando antes, estou ainda acreditando nos cálculos, né, chega a ser engraçado, a gente, né, tá rindo para não chorar, mas a gente vai acreditar até o fim, torcedor é isso, não solta a mão, e se for para uma fase ruim, a gente também não vai abandonar. Claro que isso mancha muito um clube, marca muito um torcedor, ninguém merece passar por isso, nenhum time, mas existe uma tabela onde... E assim, ó, se ainda a gente... Não sei se vai concordar comigo, mas se ainda estivesse mostrando futebol bom e fosse injustiçado por arbitragem, fosse injustiçado, sei lá, a gente jogou, mas não, a gente está tendo o resultado que merece. Infelizmente, eu, como torcedora que estou falando, é ruim, é até difícil de falar, assim, mas o Inter está colhendo o que plantou. Vamos lá. Mesma coisa que aconteceu no Grenal do 1-1. Que o Inter jogou muito mais que o Grêmio, acabou 1-1. É do futebol. É do futebol, faz parte, e o torcedor sai assim, ó, pelo menos meu time não entregou, não... E a gente sai até orgulhoso, sabe, assim, pelo menos eu joguei bem, pelo menos a gente foi... Agora, tu vê um time assim, ó, sem vontade, parece que estão entregando o jogo, e assim, ó, chega a ser difícil falar do meu Internacional dessa forma, é muito complicado. Porque não é que eu só quero falar bem, não, mas eu quero dizer assim, não, mas meu time tem raça, meu time joga. E eu não consigo ver isso nos últimos jogos, infelizmente. Tem culpa de muita gente? Tem culpa, que não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Sei que ninguém queria estar nessa posição hoje, com o clube enfim, vários erros, mas tá faltando, sabe, Maurício? Tá faltando, assim, ó, acordar, e agora tá tarde para acordar. Sabe, tá tarde, mas eu acredito assim muito, espero assim da direção, dos dirigentes, de vice-presidente, do que for, dia 8 de dezembro, todo mundo ali, ó, fazer são as críticas que tem que serem aceitas o que a imprensa está falando para vocês, o que o torcedor está falando, e assim, ó, mudar, assim, fazer aquela reavaliação necessária, porque se seguir esse mesmo elenco, as mesmas cabeças, me desculpa, aí é querer tirar o torcedor para palhaço. Talvez nem a mesma direção fique em 2026, mas isso eu vou te contar no segundo bloco, porque agora tem o recadinho do Banrisul. A tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza, dá teu recadinho aí de TikTok. Vem embora. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Rico baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos.
Voltamos com a segunda parte do nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira, ainda repercutindo o jogo de quarta do Inter e vamos projetar também Inter e Bragantino no domingo, 4 horas da tarde, no Beira-Rio. Mas o Tim Langendorf soltou no início da tarde dessa quinta-feira uma informação de que o Conselho Deliberativo do Inter vai exigir, independente do que acontecer, a renúncia da diretoria por completo. Presidente e seus vices, são 3 correntes de oposição que entraram num acordo de pedir essa renúncia da presidência e do Conselho de Gestão, né? Não vou nem personificar a presidência, mas o Conselho de Gestão, que seria Alessandro Barcelos e mais os seus pares, para não permanecer em 2026, e existe a tendência de que depois desse pedido de renúncia, se não acontecer, as contas do clube vão ser rejeitadas e aí vão tomar todas as medidas no Conselho de Ética. Mas isso, né, depois do último jogo, até porque seria uma questão de honra do presidente Alessandro Barcelos pedir a renúncia e entender que não fez nada do que planejou em 5 anos. Então, o Conselho Deliberativo dando aquele empurrãozinho que normalmente o presidente Alessandro Barcelos precisa para fazer alguma coisa. Carla. Não chegou tarde, tu não acha? Essa também? Por parte do Conselho, tu não acha que demorou também um pouco? Eu acho que não. Tu acha Porque que não? senão teria aquela teoria do não, estão querendo atrapalhar o clube. Sim, e se chegasse no resultado que chegou, seria por Entendi. causa disso, porque querem Entendi. tumultuar, Pode ser porque também. precisa dar paz no clube. Pode ser também, mas esse pedido do Conselho é válido. Válido porque, como eu te falei no bloco anterior, a gente, a partir de 8 de dezembro, tem que ter essa mudança. Eu acho que toda empresa, a gente deu a comparação aqui da empresa, né? Toda empresa, quando está falindo ou decretando crise, alguma coisa assim, muda. E se não dá certo, fecha. Não é o caso do Internacional, isso não vai acontecer. Mas eu acho que isso daí vai ser uma das coisas que 8 de dezembro vem para definir. Quem fica e quem não fica. E como bom repórter, eu tô com o voo do Inter saindo de São Paulo agora, na tela aqui, então, né, por isso que acho bem. que não vai ter protesto, né, Não. mas é complicado. E vou dizer assim tem muita gente em rede social, principalmente o Instagram, né, que, enfim, hoje tem muita live, essas coisas e tudo certo. Escuto muito o lado do torcedor, gosto. E assim, tem muita gente chutando cachorro morto, que eu brinco, né, dessa forma, que tá ali pelo engajamento, tudo certo, cada um no seu corre, mas criticar o torcedor de não protestar, gente, vocês não sabem o que é um protesto do torcedor, o que complica a vida dele, porque envolve a segurança pública, enfim. Tu também não pode protestar, por exemplo, no aeroporto, porque aí o Maurício está chegando de viagem, está querendo passar com a família ali, tem um protesto acontecendo, então tem várias coisas que envolvem um protesto da torcida. E não estou aqui para defender também, não, só estou dizendo que é muito fácil tu julgar falando, aqui como eu estou, num sofá, na frente de uma câmera, então não é a hora de julgar torcedor que está lá fazendo protesto, que está metendo faixa ou não. A gente tem que respeitar o sentimento e também não é assim hoje em dia tem muita coisa para um protesto poder acontecer. E o clube não está... Nessa hora eu não vejo o clube do lado da torcida, então também tem isso. Quando eu vejo um torcedor falando mal de outro, julgando e querendo engajamento em relação a isso, isso me deixa triste, sabia, Maurício? Porque a gente não precisa disso nesse momento. Uma coisa é tu apontar ali o dedo para o Barcelos, para a direção, para os seus vices, enfim, faz parte da política do clube. Isso daí faz parte. A gente, como torcedor que vai lá votar, a gente vai ter essa chance agora, ano que vem, de mudar. Agora, tu apontar o dedo para o torcedor que está envolvido em caravana, que, enfim, até teve uma violência agora, né, em relação à torcida do Internacional, que estava voltando de viagem. Então, assim, o torcedor que é ali de torcida organizada, ele deixa a vida dele, deixa a família dele para acompanhar o time. Então, quando assisti no final do jogo de quarta-feira alguns
influenciadores, enfim, não é nem o pessoal da comunicação, aquele pessoal que está ali falando de futebol, julgando a torcida. Cara, não faz isso, não faz isso porque, que não é para ir para o estádio, não. Respeita o sentimento do torcedor. Porque não estão fazendo protesto, não tem que ir para estádio, não, respeita, só isso. Então, eu acho que nesse momento a gente não precisa ficar um contra os outros ali, a nossa torcida tem que estar unida, a nossa torcida que vai seguir. Eles vão embora e a gente vai seguir ali, na boa e na ruim. Tiveram aqueles que destruíram o clube e a torcida que vai acabar reconstruindo. O clube foi construído pela torcida, se tu for ver, né? Exatamente. O Inter existe graças à torcida. Essa semana eu fiz um exercício com o Vinícius Leal, pela parte do Grêmio, né? De quem fica, quem não fica. Vou fazer contigo o mesmo exercício de, na tua opinião, quem deve ficar para 2026, quem não deve. De jogador? Vamos lá? Antony. Vamos lá. Não. Ivan Quaresma. Não. Eu vou pular os guris da base, tá? Tá, ok. Rocher? Então, eu sou fã do Rocher, mas assim, agora o jogo de quarta-feira não também. Cleiton Sampaio? Também não. Mercado? Vou dar uma chance pro mercado. Juninho? Não. Vitor Gabriel? Vou dar uma chance pro Vitor Gabriel também. Vitão? Vitão fica. Alan Benítez? Não. Bernabé? O Bernabé, muito obrigado pelo gauchão, mas também pode pegar tuas malas e ir embora. Brian Aguirre? Também, pode. Bruno Gomes? Vou dar uma chance pro Bruno Gomes. Alan Patrick? Olha, o Alan Patrick, vou fazer um comentário, tá? Ele não é um jogador ruim. Ele só falhou como capitão. Por ser o nosso capitão, eu acho que não combinou, não deu, não fechou. Mas eu entendo que é um bom jogador. Eu vou falar assim, ó, dando mais uma chance, assim, aquele relacionamento tóxico, tá? Deixa, mais um pouco. Alan Rodrigues? Não. Bruno Henrique? Bruno Henrique. Fica, vai. Bruno Tabata? Não. Tchau, valeu. Gustavo Prado? Valeu também. Luiz Otávio? Mas mais uma chance aí, fica. Oscar Romero? Não, tchau, obrigada. Richard? Não. Ronaldo? Não, também pode ir embora. Thiago Maia? Esse é outro, se é falta de tchau, tchau. Carboneiro? Então, se ele prometesse, assim, se ele chegasse e falasse assim, nunca mais vou ter aquela atitude infantil que ele teve no jogo desculpa, foi Vasco? Ceará. Se ele prometer que nunca mais vai ter aquela atitude, fica. Porque a gente dependia dele ali, a gente precisava dele e deixou a gente na mão. Borré? Não, tchau, Borré, obrigada. Ricardo Matias? Também não. Vitinho? Mais uma chance pro Vitinho, pode ficar. Tu viu que mais... Tu limpei, né? 3, 4, 5, Limpei. 6, 7, 8, E assim, 9. Alan Patrick ficou ali, né? Sabe que o primeiro jogo dele na temporada, se for ruim, pode ir embora. Aquele sobreaviso, sabe? Sobreaviso, é tipo isso. De 26 jogadores, Tá. 9. Eu deixei, só 9. E tu sabe que tá na média, né? Obrigado. Eu achei que tu ia dizer assim, pô, deixou só 9. Tá na média. Não. O elenco foi tão mal montado, tão Foi. complicado que tá na média, 9 jogadores. Sabe que eu não tinha uma resposta sobre o Bernabé e foi participando aqui Virando jogo. Isso, participando aqui a primeira vez que tu me deu a resposta que eu precisava. Ele é isso, o máximo é isso. Então, eu preciso de alguém mais do que ele, então... Por isso que eu digo muito obrigada. O gauchão, ele foi excelente com ele, mas ele não pode mostrar mais do que isso, então não combina com o Internacional. Não, eu precisava de uma resposta, não sabia como, entendeu? Tipo, não, ele foi bom, eu acho que foi aquela história lá, Léo Dias, blá, 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 mas não, aquilo ali é ele mesmo. E assim, ó, Maurício, outra coisa, o pessoal diz assim, o psicológico dele está afetado. Só que se a gente trazer aqui no programa, que não é o caso, não é a tua pauta, não é... O que o pessoal fala fora do clube, o psicológico dele está muito bem, obrigado. Acho que o meu não tá.
Nem o teu. O nosso não tá. O nosso tá psicológico péssimo. tá mais afetado do que o deles. Não, porque eu acho que eles viram uma chave tão rápido assim, eles colocaram o pé para fora do estádio e a chave vira tão rápida. Que bom, olha, eles estão com a saúde mental muito boa, porque o torcedor, gente, não tem como tu ir trabalhar e não... Nós, quando estávamos chegando aqui, encaramos alguns gremistas mexendo, faz parte do futebol, tá tudo certo, mas isso, para quem vive o futebol, é muito triste, cara. E a gente aqui não consegue dormir, teu dia vai depender do Internacional. Aí eu acabo escutando, assim, porque a gente acaba circulando os bastidores, e infelizmente, né, porque se tem uma coisa que eu não queria era circular pelos bastidores, porque é tão bom ser torcedor e só olhar para o jogo, é tão... Aí tu vê, assim, não, mas a vida segue... festa e blá, blá, blá. Enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, mas assim, ó, parabéns para a saúde mental de vocês, porque a minha, do Maurício e acho que de toda a torcida do Inter tá afetada. Esse ano a gente, assim, saúde mental nota 0 pra gente. Carla, para encerrar, uma palavra de esperança para domingo e o teu palpite do que vai acontecer. A palavra de esperança é acreditar. É só isso que a gente pode pedir hoje. Eu não posso estar pedindo para confiar no time, mas vamos acreditar que pode mudar. É o último jogo, então a gente não tem mais esperança depois disso. E o meu palpite 1-0, porque mais do que isso o Inter não vai conseguir fazer, eu acho. Então, 1 gol. Então é isso. Carla, obrigado novamente pela presença. Aliás, eu comecei aqui dando boa tarde, não agradecendo o convite. Muito obrigada, Maurício. Admiro teu trabalho. Gosto de assistir o programa. Acho que nesse momento é isso, o torcedor está querendo criar uma esperança assistindo lives e programas e tentando... É só isso, a gente depende dos jogadores, mas é a nossa união. Vocês também, por favor, não fiquem criticando a comunicação, a imprensa, porque pode ter certeza que toda a notícia que está vindo é para trazer a verdade para o torcedor. Não vamos apontar o lado pessoal dos dirigentes, mas assim, cobrar. É o nosso dever como torcedor, como sócio do Internacional. O ano que vem tem eleição, então tem a urna lá para fazer a diferença. Então, por favor, não esqueçam desse momento que a gente está passando, porque infelizmente na urna todo mundo esquece. Isso se a eleição não for antecipada. Mas, gente, estamos encerrando o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira. Segunda-feira voltaremos aqui para repercutir tudo o que aconteceu no final de semana, Grêmio Esporte, Inter e Bragantino, e se o Inter permanece ou não na Série A. Valeu? Não esquece, canal 524 da Claronet, lá no YouTube Virando o Jogo TV e no Instagram @oMauricioBorba. Valeu, até segunda! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.